Oi, gente, estamos na reta final da série. Na última semana eu falei sobre o mundo emocional da criança e hoje eu vou estar falando sobre a importância das relações infantis e o desafio do bullying. Por que é importante as crianças se relacionarem com outras crianças? Veja, porque o desafio é diferente. O desafio dela se relacionar com um adulto fala sobre uma diferença de poder. Porque a criança ela está sendo ali cuidada, guiada pelo adulto, logo o adulto tem mais poder do que ela. Já o desafio de lidar com outras crianças fala sobre iguais, e isso é muito importante para a criança, afinal é nessas relações que ela vai conseguir desenvolver a capacidade de comunicação, negociação, empatia, limites. Então, nada substitui a relação de crianças com crianças e existe uma importância enorme no desenvolvimento da saúde emocional da criança. Então, uma coisa que eu sempre indico para os pais é promovam os encontros, na escola, na sala de aula, fora. É muito importante que essa criança tenha esse contato com as outras crianças, afinal o desafio dela ali com outras crianças vai ajudar muito ela na maturidade, da saúde emocional. E um dos desafios desse encontro, dessas relações entre as crianças é o bullying, que é uma situação real que acontece, e que faz parte desses processos. Eu separei aqui, é claro que esse é um tema, gente, muito complexo. Eu separei aqui algumas reflexões, compreensões e dicas sobre esse tema, e isso afeta muito não só as crianças, como os pais e os cuidadores. Então, existem 3 pontos para a gente entender melhor como é esse processo, que pode acabar desencadeando num bullying durante o vínculo das crianças. Número 1 é a gente entender como é a expressão da criança nesse período de desenvolvimento. Uma criança ainda muito novinha, ela ainda está muito em disputa, ela ainda quer muito ocupar o espaço dela e ela tem uma expressão muito solta ainda, pouco filtrada, pouco condicionada, pouco encaminhada. Então, por mais que os pais, eduquem, mostrem, num primeiro momento, numa primeira infância, é natural as crianças expressarem mais. Seja falando, seja empurrando, e aí esse é um bom momento para a gente educar o limite e como expressar aquela raiva. Um segundo ponto é entender que as crianças estão no processo de se colocar na vida. Qual é o meu espaço na vida? Então, muitos sociólogos, estudiosos sobre o tema, trazem a reflexão de que o bullying acontece como uma tentativa de se posicionar como poder. Então veja, a criança ela vem nas relações com os adultos, quem é que manda, qual é a posição dos adultos, e eles sentem ali uma diferença de poder. E eles imediatamente vão para as relações, também querendo se colocar nessa relação do poder, o que em alguns casos pode acabar, em vez de gerar uma liderança, uma coisa construtiva, pode acabar gerando uma coisa destrutiva, de diminuir, inferiorizar o outro para se sentir no controle e no poder ali dos vínculos. Um terceiro ponto que é importante é o externo, ou seja, quais são as referências dessa criança. Como que os pais lidam com as coisas dentro de casa, ou seja, a família, os pais, os ambientes que ela vive, lidam com as coisas de forma raivosa, agressiva, ou lidam com as coisas de forma muito passiva, sem falar nada, reprimindo o sentimento da raiva, Tudo isso vai impactar a criança em como lidar nessas relações futuras. Bom, é muito importante a gente entender quando que essas relações podem acabar desenvolvendo e desencadeando um bullying. Porque dentro dos processos naturais, as crianças disputam, As crianças vão querer colocar os seus limites, vão disputar, e ali já é um bom momento para a gente mostrar para a criança a empatia, Não obrigando elas a dividir algo nesse sentido, porque tudo bem ela também ter direito às coisas dela, mas como expressar, as emoções dela, os limites dela, de forma empática, respeitosa, porque o que acontece? É nesse processo onde elas querem se posicionar que pode começar um processo de diferenciação de poder e chegar ao bullying, onde não só aquilo acontece de forma constante, a agressão psicológica acontece de forma constante, mas também pode chegar a uma violência física e aí constitui um risco. Então a gente vai falar sobre isso em 2 pontos. O preventivo e o segundo, o que fazer quando isso já está acontecendo.
Bom, preventivo. É importante, né, a gente entender que o mundo não só da criança, né, não só o mundo infantil, mas que o mundo de uma forma geral, né, tem esses desafios. Infelizmente a gente vai encontrar em alguns momentos com pessoas agressivas, abusivas, né, que ultrapassam os nossos limites. Então, preventivamente, trabalhar a saúde emocional da criança é uma coisa muito importante, né, e a comunicação entre a criança e o adulto precisa estar aberta, porque muitas vezes esse processo entre relação, né, de posicionamento entre as crianças até virar um bullying, é um processo que, se a gente consegue captar antes, a criança mostra sinais antes, a gente consegue ver aquilo antes, a gente consegue interromper. Então, a comunicação é muito importante, de perguntar como foi o dia, como foi a escola, a forma que você lida com as informações que ela traz, vai incentivar com que ela continue aberta para colocar as coisas, né? Existe um momento em que a criança começa a ficar um pouquinho mais pré-adolescente e que aí naturalmente ela entra num processo de se fechar mais por vergonha, por privacidade, ela quer delimitar ali a privacidade dela. Então, se a gente desde o início mantém essa comunicação aberta, isso já ajuda. Um segundo ponto que ajuda nessa prevenção ao bullying é a gente trabalhar a resiliência. O que consiste a resiliência? É a capacidade da criança de lidar com uma situação adversa. Ou seja, trabalhar tanto a autoestima quanto a diferenciação. Por quê? Porque a autoestima fala sobre ela reconhecer a identidade dela. Se ela consegue reconhecer o valor dela, a importância dela, né, o quanto que ela é preciosa, o quanto que as atitudes, né, as percepções e a forma dela de estar da vida são ok, ela tem uma maior chance de se diferenciar. Ou seja, no momento em que uma criança vier com uma agressão, ela responder de uma forma mais resiliente, que é o quê? Tirar o poder do agressor. Porque no momento em que o agressor sente que aquela criança se impactou, ou seja, ela sente ali que existe uma inferiorização da criança, imediatamente isso vai se mantendo constante, porque o agressor então recebeu uma resposta positiva para a atitude dele. Então a resiliência, trabalhar a resiliência, que nem sempre é uma coisa fácil, né, gente, mas que a gente pode estar incentivando desde o início, é a gente trabalhar a autoestima e a diferenciação. É a criança entender que ela não tem controle sobre a atitude dos outros, mas que ela pode ter controle sobre como ela sente e percebe essas coisas. É claro que para isso demanda de muita conversa, né, de também suporte, apoio. A gente está falando ainda de um processo preventivo, então isso já pode acontecer nas primeiras interações da criança. Agora, é diferente quando a gente já precisa lidar com a situação, ou seja, já está acontecendo um bullying. Ou seja, está acontecendo de forma frequente, que tem como consequência, né, a criança não querer ir para a escola, a criança ficar muito introvertida, a criança entrar num processo depressivo, de inferiorização, né, porque dependendo da constância que isso acontece e no momento da vida da criança que isso acontece, isso vai atingir ela de uma forma forte, sim, né, por mais que ela tenha saúde emocional, por mais que ela tenha comunicação e suporte dos pais, é natural que em alguns momentos da vida a gente está mais sensibilizado, mais conectado, as coisas que vêm de fora ainda vêm com mais força, afinal a gente ainda não tem muitos filtros e muitas defesas. E aí quando a gente detecta que isso está acontecendo, aí a gente precisa que os pais assumam um papel, né? E aí não só incentivem, cuidem, eduquem a criança, mas como tenham uma postura diante disso. Se isso está acontecendo na escola, a primeira coisa é comunicar à escola, né? É entrar em contato, às vezes a própria escola pode entrar em contato, né? Para que haja ali uma conversa e uma forma de tentar resolver isso. Lembrando, né, da importância da comunicação, ou seja, a gente ir com uma ideia resolutiva para aquilo. Quando acontece na escola, geralmente é até um pouco mais fácil da gente detectar, porque a gente tem muitas outras pessoas observando. Mas muitas vezes isso pode acontecer fora da escola e até na internet, né, que é o cyberbullying. Então, fora da escola, a gente pode às vezes ter uma dificuldade de detectar, exatamente por não ter outros adultos para nos informar. E a gente tem que ficar muito atento às atitudes da criança. A criança está voltando para casa com uma expressão muito diferente, né, muito triste ou muito calada, sem interagir muito. A gente que convive consegue detectar isso. E aí a gente precisa ativar, né, a comunicação e aí ver o que a gente vai fazer. A gente vai conversar com os pais ou a gente vai proteger e limitar a criança? É óbvio que isso também depende muito do momento que isso acontece na vida da criança.
Afinal, quando ela é muito pequenininha, ela ainda precisa mais da proteção dos pais. Quando ela vai num processo um pouquinho maior, a gente pode variar ali entre a proteção, né, e o incentivo para que ela também tenha uma capacidade resolutiva. Então, variar entre esses dois processos, isso vai depender muito de cada circunstância. Já no caso do cyberbullying, é ainda mais perigoso. Afinal, quando está acontecendo na internet, né, é mais difícil dos pais detectarem. Por isso a importância dos pais serem envolvidos nos temas, nos espaços que a criança caminha dentro da internet, né, para que aquilo ali não possa acontecer de uma forma constante sem os pais saberem e aí só detectar no momento em que aquilo já está muito destrutivo. Bom, gente, ainda nesse processo de como lidar, se a gente detecta isso e a criança já está com muitas feridas, né, porque o bullying pode gerar um impacto muito grave na vida da criança, né, desenvolvendo uma baixa autoestima, uma depressão, um sentimento de inferioridade, aí a gente precisa de uma ajuda, de um suporte psicológico infantil para essa criança, para que ela consiga se ultrapassar isso, né, se fortalecer a partir dessa situação tão destrutiva e desagradável. Bom, gente, então quanto mais a gente estiver envolvido, conectado com os nossos filhos, mais a gente vai conseguir perceber, né, e identificar esses processos. A gente precisa confiar, né, também na capacidade dele, na educação que a gente dá, porque em muitos momentos ele mesmo consegue resolver algumas circunstâncias, algumas situações, isso é ótimo, é importante deixar ele também seguro e também saber o momento da gente se envolver e proteger a criança para que ela não passe por um processo destrutivo sozinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Na próxima semana a gente vai falar sobre um tema super atual e importante, que é criança e tecnologia, quais os cuidados a gente deve ter.